frutos para a honra e glória do Senhor. O Senhor também diz assim, que se nós crermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? O melhor é para nós, irmãos. Se nós crermos, comeremos o melhor dessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu já quero saudar a toda a igreja e a você que está aí na live, nos acompanhando nessa tarde, início de tarde. Eu já quero também te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e quero te dizer que nessa tarde o Senhor continua aqui neste lugar, porque Ele não saiu, Ele vai permanecer, porque enquanto estiver uma pessoa aqui dentro do templo, o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar, Ele está operando milagres, Ele está operando maravilhas, Ele está falando comigo e com você. Eu já quero ser grata a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha coordenadora, ao meu pastor, a minha dirigente, irmã Jeane, e já quero ser grata a todos, em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Amém? Eu já quero nessa tarde compartilhar com você que está aqui no templo e com você que está nos acompanhando aí na live, com o texto da Bíblia Sagrada, o qual se encontra aqui, encontra-se aqui no livro de Primeiras Crônicas. Você que está aí nos acompanhando, você pode abrir a sua Bíblia em Primeiras Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9 e 10. Apenas esses dois versículos que diz assim: foi Jarbes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jarbes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jarbes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomaras que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai. Neste momento eu quero, Senhor, orar a Ti por esta palavra, Senhor. Apresentar a Ti também cada um que está aqui dentro do templo, ó Pai. Aqueles que estão na live, ó Pai, nos acompanhando neste momento. Aqueles que estão vindo, ó Pai, para a Tua casa. Pai, neste momento, Senhor, que não seja eu, meu Pai, que esteja aqui. Que não seja a minha boca que fale, Pai, mas seja a Tua boca, Senhor, que fale, porque a Tua palavra é Tua palavra, Senhor. Já está dizendo, é a Tua palavra. Eu sou apenas um instrumento a qual, nesse momento, Senhor, fui escolhida para estar aqui, para trazer, Senhor, a palavra. Mas a mensagem, a palavra é Tua, Senhor. Neste momento, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhando da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, porque o Senhor conhece cada um que entrou neste lugar. O Senhor conhece também aqueles que estão do outro lado nos acompanhando, Pai. O Senhor conhece a necessidade, Pai, e o Senhor sabe na tarde deste dia, Senhor, no início dessa tarde, Pai, o que cada um precisa, o que cada um necessita. Então eu me esvazio de mim, meu Pai, e quero, Espírito Santo de Deus, te peço que o Senhor, Pai, faça o Teu querer, a Tua vontade, mas não seja a minha vontade, nem o meu querer, Senhor. Que o Senhor fale na minha boca aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados irmãos, nós encontramos um texto no capítulo 4 de 1 Crônicas, o qual nós lemos, que fala de um homem chamado Jarbes. Versículo 9 diz que foi Jarbes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jarbes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jarbes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Nós encontramos aqui, irmãos, algo que me chamou muito a atenção nesse texto, o qual eu quero compartilhar com os irmãos que está aqui conosco, você que está aí também na live, nos acompanhando, que quando esta mulher, a mãe de Jarbes, ela deu à luz, o texto diz que ela colocou o nome Jarbes, porque o nome Jarbes significa terra seca, significa tristeza. Imagine, porque ela disse que ia colocar este nome, porque ela teve muitas dores, ela sofreu muito no parto. Ou seja, mas meditando nesse texto, nós entendemos que toda mulher no parto, ela sente dor, não é assim? Principalmente se o parto for normal. E naquele tempo, os partos eram normal, porque não existia a tecnologia que existe hoje. Que quando a mulher já sabe que está gestante, ela ali já vai procurar o médico, já vai procurar fazer a ultrassom e já vai ter um acompanhamento chamado pré-natal, para que ela tenha certeza de que o seu bebê está bem, de que tudo vai bem com o seu bebê e também com ela. Mas naquele tempo nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje. Então nós sabemos e entendemos, compreendemos que toda mulher que vai dar à luz, ela sente dores de parto, principalmente se for normal. E aquela mulher, ela diz que colocou o nome no seu filho Jarbes, que significa terra seca, tristeza, desgosto, porque ela sentiu muitas dores. Mas diz, segundo os historiadores, que apenas não foi porque aquela mulher sentiu dores de parto. Os historiadores dizem, os pesquisadores da Bíblia, dizem que aquela mulher, aquele menino não foi desejado, aquela criança não foi amada. Então isso significa que aquela mulher não desejou aquela criança, aquela mulher não amou aquela criança, aquela mulher sofreu, quem sabe, durante a sua gestação, ela sofreu na sociedade algum tipo de desprezo, O texto não fala, mas os historiadores, eles dizem que aquela criança não foi desejada e nem foi amada. Por isso, é o fato dela dizer que sentiu muitas dores, porque quem sabe ela passou por grande aflição na sociedade, quem sabe algum tipo de discriminação. Por isso, o dizer dela que colocaria o nome da criança de Jarbes, porque ela sofreu muitas dores no seu parto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui agora nós encontramos Jarbes
Eu quero que os irmãos prestem atenção a você que está nos acompanhando na live, porque, irmãos, é algo que me chamou bastante atenção nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias em que nós estamos atravessando. Eu quero que você preste bastante atenção, porque o texto aqui lido, ele fala que aquele jovem, ele tinha tudo para crescer, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, ele tinha tudo para ser uma pessoa, para se isolar em um lugar, para não querer falar com ninguém, para não querer se aproximar de ninguém, mas o texto aqui diz que ele fez ao contrário. Ele aqui diz o texto, versículo 10, que Jarbes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomaras que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele fez 4 pedidos. E algo interessante aqui, irmãos, é que os historiadores também dizem, os pesquisadores da palavra, eles também dizem que Jarbes foi a única pessoa na Bíblia que recebeu tudo quanto ele pediu a Deus. Olhe que algo interessante. Ele fez 4 pedidos. E os 4 pedidos que ele fez, ele foi atendido ou respondido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, irmã Lúcia. Ele tinha tudo, Andresa, para ser uma pessoa isolada, querer ficar num lugar que ninguém lhe visse, porque até a sua própria mãe, porque a Bíblia nos diz assim: olha, ainda que a tua mãe que te amamenta se esquecer de você, diz o Senhor nosso Deus, eu todavia não me esquecerei de você. E a mãe colocou aquele nome. E ele disse: em todo lugar que eu chegar, eu vou ser conhecido como terra seca. Em todo lugar que eu chegar, eu vou ser reconhecido. Assim que eu chegar, eu vou ser reconhecido pelo nome que a minha mãe me colocou, como tristeza, desgosto. Imagine. E ele disse: eu não vou aceitar isso. Então a Bíblia diz que Jarbes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: olha, Senhor, a minha mãe me colocou este nome, um homem de mente refinada, um homem de mente apurada, um homem de um coração que não se deixou endurecer, que não se deixou levar pelas palavras ou pelo nome que alguém lhe chamava quando ele chegava em algum lugar ou em lugares determinados da sociedade. Ele disse: eu não vou me esconder, eu tampouco vou entrar em depressão, eu tampouco vou aceitar isso para a minha vida, mas eu vou clamar, eu vou rogar, eu vou orar. Sabe por quê? Porque Jarbes sabia e conhecia que tinha um que podia mudar a história dele. E nessa tarde, Deus, o Senhor, está aqui para mudar a minha e a tua história. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória seja dada ao Senhor nessa tarde. E ali Jabes invocou. E ele fez 4 pedidos. E ele disse: olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor não permitir que sobre mim não venha aflição nenhuma, que o mal se afaste de mim. E o Deus de Israel ouviu a oração de Jabes e atendeu os 4 pedidos que ele lhe fez. Você acha alguma coisa impossível para Deus? Você acha que tem alguma coisa impossível na tua vida para que Deus possa nessa tarde resolver? E o engraçado, irmãos, é que Jabes, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Por quê? Podemos imaginar, quem sabe os seus irmãos não buscou ao Deus de Israel como Jabes buscou. Os outros irmãos de Jabes não receberam nomes que marcaria a sua vida, quem sabe para sempre, aonde ele chegasse. Mas Jabes não aceitou. E o que é que nós entendemos aqui nessa tarde? Com a oração e a história de Jabes. Olha, irmãos, nós estamos vivendo, como eu já disse no início, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra. Então, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa tarde: não deixa, não permita que ninguém impeça de você chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Porque aqui as palavras da mãe de Jabes poderia ter impedido ele de caminhar, ter impedido ele de chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Porque ele poderia ter se reprimido, se escondido, entrado na caverna. Ele podia ter dito: eu não quero aparecer, porque se eu aparecer e aonde eu chegar, as pessoas vão ficar olhando para mim e vão ficar me apontando e vão ficar dizendo: olha, chegou ali, olha, a terra seca, chegou ali, ó, a tristeza, o desgosto, porque é isso que significa o nome Jabes. Ele disse: eu não vou ser terra seca, eu não vou ser tristeza, eu não vou ser desgosto para ninguém, muito pelo contrário. Jabes, irmãos, ele se desenvolveu de uma maneira tão grande, e Jabes cresceu, que a Bíblia diz, o versículo 9 diz, que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E Jabes, sabe o que foi que ele fez? Ele disse: eu não vou ficar escondido, porque muitas das vezes, irmão, o adversário das nossas almas, ele quer que nós venhamos a ficar triste, e pela tristeza entrar em depressão, e com a depressão venhamos a ficar escondido. Mas nessa tarde, o Deus do Senhor, o Deus de Israel, ele está aqui neste lugar para dizer para mim e para você que ele quer eu e você caminhando, ele quer eu e você louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque é isso que agrada ao Senhor. E Jabes, em vez de ficar escondido, Jabes, irmãos, ele agora foi ensinar aos escribas. Imagine você, aquele que era para viver escondido, aquele que era para se esconder, aquele que era para estar na caverna, aquele que era chamado de terra seca, aquele que era conhecido como desgosto, como tristeza. Ele agora diz: não, eu vou fazer algo, porque eu já orei ao Deus de Israel. Ele foi ensinar
A Bíblia diz que existe uma cidade chamada Jarbes. E sabe por quê? Porque ali os escribas, eles moravam naquela cidade e eles ali congregavam e ali eles estudavam. E a palavra diz que Jarbes, ele foi ensinar aqueles escribas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, irmão, em homenagem a tudo que Jarbes fez, aquela cidade leva até hoje o seu nome. Você está pensando que o que você faz fica esquecido? Você está pensando que o que você faz para o Senhor, você pode até pensar que é pouco, mas o Senhor, Ele contempla tudo, Ele que está lá de cima, vendo cada passo que você dá, vendo cada passo que eu dou, Ele está contemplando tudo. E está lá tudo anotado, irmão. Está ficando tudo anotado. Os teus feitos está lá sendo todos anotados. Sem falar que o teu nome e o meu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós encontramos também, no livro de Gênesis, nós encontramos que outra mulher, que também ela sentiu dores de parto e veio até a falecer. Aquela mulher chamada Raquel. Raquel, mulher de Jacó, que na época ele ainda estava ali, mulher de Jacó. Raquel, ela também sentiu dores no parto e ela veio a falecer do seu segundo filho. E antes que a sua alma fosse tirada de si, ou seja, antes que ela desse o último suspiro, ela deu o nome ao seu filho. E sabe qual foi o nome que ela deu ao seu filho? Ela o chamou de Benoni. Benoni. Ela disse: essa criança ou esse menino se chamará Benoni. Sabe o que significa o nome Benoni? Significa, aí ela disse, este menino se chamará Benoni, em hebraico que significa filho da dor ou filho da aflição. Aí nisso, Jacó ou Israel ia entrando na tenda, quando ela foi dando o último suspiro, e ela foi dando o nome ao seu filho, o chamando de Benoni. Então, Israel pegou o seu filho nos braços, levantou e disse: não, ele não se chamará Benoni, ele se chamará Benjamim. Séria. Nesta tarde eu quero te dizer, debaixo do sangue de Jesus, que Deus está mudando situações, Deus está mudando algo aqui neste lugar, Deus está mudando algo na tua vida, Deus está mudando algo no meio da tua família, da tua parentela. Aqueles que estavam apontando, dizendo: essa aí não vai dar para nada, essa aí não vai dar para nada, Deus está dizendo nessa tarde para mim e para você: então somente creia no Deus de Israel, creia no Deus que vê todas as coisas e que pode mudar o tempo e as horas e os minutos e os segundos, somente para dar vitória a mim e a você. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ali Israel não aceitou, ele disse: não.
o nome do meu filho não se chamará Benoni. O nome do meu filho não será uma vergonha aonde ele chegar. O nome do meu filho ele não será marcado aonde ele chegar por conta do seu nome que ele carrega. Não, o nome dele não será não será nem dor, nem aflição. Imagine você carregar um nome que significa dor ou aflição. Quem é que queria ficar perto de você? Quando você chegasse, as pessoas olhassem para você e dizer assim: oxe, eu vou sair daqui. Que esse aí, ó, era como se fosse um amaldiçoado. Eu vou sair de perto. Que o nome dele já significa dor ou senão aflição. Deus me livre que eu não quero ficar perto dele. Você imaginou? Então Israel disse: não, o nome do meu filho se chamará Benjamim, que significa, sabe o que em hebraico? Significa, o nome Benjamim significa felicidade. Sharaia cantiomaya sobrecomanai. Felicidade. Deia maia sobrecomanai a séria. Aquilo que seria dor, que seria aflição, Israel disse: não, pega o seu filho aqui dos braços dela e disse: não, o meu filho não se chamará Benoni, se chamará felicidade. Ei, tcharabaçô de comanaia séria. Nessa tarde, encha-se de felicidade. Ai, irmã, você não sabe nem o que eu estou passando, o que eu estou atravessando. A luta tem sido grande, irmã. Mas, irmã, se a luta não vier na nossa vida, a gente não vamos buscar a face do Senhor. Nós nos acomodamos. Se a luta não vir na nossa vida, nós não teremos vitória. Sabe por quê? Porque nós nos acomodamos e no comodismo o Senhor não se agrada e no comodismo o Senhor também não opera milagres. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E então aqui nós entendemos, irmãos, que o nome, é por isso que no Antigo Testamento e até hoje, lá em Israel, quando nasce uma criança, é procurado o nome e também é pesquisado o que significa aquele nome. Até hoje. Por quê? Porque nós encontramos aqui que muitas das vezes as pessoas querem botar nome nos seus filhos de um ator famoso, não é assim? De alguém que é famoso, mas você não sabe o significado daquele nome. Aí é necessário que você vá pesquisar o que significa aquele nome, para que o teu filho não venha carregar sobre ele uma maldição. Porque muitas das vezes, por não entender, por não conhecer, nós colocamos o nome nos nossos filhos, que o nosso filho, ele vai carregar para a vida inteira uma maldição. Mas nessa tarde, nós estamos aqui conhecendo e entendendo pela palavra que Deus, irmãos, Ele mudou a história de Jabes. Ele mudou a história de Jabes, Ele mudou a história de Benoni, o filho de Israel, o filho de Raquel. Então nós vimos que Deus é aquele que faz aquilo que eu e você não podemos fazer.
O Senhor é aquele, irmão, que Ele só quer de mim e de você a nossa adoração, a nossa sinceridade, que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade, que nós venhamos ter um coração aberto para Ele, que nós venhamos convidar Ele em tudo que nós venhamos a fazer. Convide Ele, diga: Jesus, olha, Senhor, vem aqui, me ajuda, Senhor, porque eu não estou sabendo como conduzir essa situação, eu não sei como fazer, Senhor, aqui. E aqui nós entendemos que Jarbes, ele não aceitou, porque Jarbes podia ter aceitado aquela situação, mas a palavra diz que ele disse: eu não vou aceitar, eu vou orar. E é isso que Deus está requerendo de mim e de você, que nós venhamos a orar nos últimos tempos, que nós venhamos a ter uma vida de oração na presença dEle, orar, clamar a Ele, e Ele vai fazer tudo aquilo quanto eu e você apresentarmos ao Senhor. Ele é fiel para fazer o que nós pedimos e pensamos, além daquilo que nós pedimos e pensamos, Ele faz, porque Ele é Deus. Todo o controle está em suas mãos. Então aqui eu quero deixar para você essa palavra de que Jarbes, ele fez 4 pedidos. E segundo os historiadores da Bíblia, dizem que Jarbes foi a única pessoa da Bíblia que fez os pedidos ao Senhor, e o Senhor atendeu a todos eles. Aqui Jarbes, ele pediu ao Senhor, clamou ao Deus de Israel, que nenhuma daquelas palavras contrárias que a sua mãe tinha dito, que o seu nome seria ou representaria algo negativo, aonde ele chegasse, aonde ele passasse, ele seria reconhecido pelo seu nome, pelas palavras que a sua mãe tinha dado a ele, chamado de Jarbes, dizendo que porque com dores eu o tive. E ele disse: eu não vou aceitar, eu vou orar ao Deus de Israel, vou clamar ao Deus de Israel, e ele vai me ouvir. E Deus ouviu a Jarbes e mudou aquela situação. Então, nessa tarde, irmãos, não vamos deixar, não deixe que ninguém impeça aquilo que Deus tem na tua vida, e não deixe que ninguém impeça de você chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Porque as barreiras são muitas, os inimigos são muitos, que se levantam para nos impedir de chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Mas nessa tarde, nós aprendemos aqui dentro da palavra, que só tem uma pessoa que pode impedir a mim e a você de chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Sabe quem é? Eu mesma. Você mesma. É nós mesmos. Muitas das vezes, nós nos limitamos, e também muitas das vezes, quando nós nos limitamos, irmãs, nós estamos também limitando, irmã Gessina, a Deus. Ai, amanaia, sobrecomanaia séria. E Jarbes aqui não se limitou. Jarbes aqui não aceitou que ninguém limitasse ele, de impedir de ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Irmã Flávia, ele podia ter se limitado, porque o nome dele significa terra seca, o nome dele significa tristeza, desgosto. Ele poderia ter se escondido,
Ele poderia ter fugido, ele poderia ter dito, eu não quero ver ninguém não, mas ele foi procurar uma turma de escribas, de pessoas, e ele ali começou a dar instruções, ele começou a ensinar os escribas. Sabe quem eram os escribas? Na época de Faraó, eram aqueles que escreviam grandes histórias, e ele, Jarbes, foi ensinar aquele povo. E Jarbes foi tão ilustre pelo que ele fez, que ele recebeu uma homenagem. O nome da cidade até hoje se chama Jarbes, em homenagem a ele. Então, não deixe que ninguém te impeça de você chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Porque muitas das vezes as pessoas querem nos limitar. E quando nós nos limitamos, nós também estamos limitando a Deus. Quando eu e você nos limitamos, é como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo assim: ela ou ele está me limitando. Não está acreditando que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu posso fazer, que eu posso ir aonde ele não pode ir, aonde ela não pode ir, que eu ajo, que eu faço. E nessa tarde Deus está aqui falando. Ele está dizendo: não deixe ninguém te limitar de você chegar aonde Ele quer que você chegue. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Raquel, que nós vimos aqui. Então Israel disse: olha, esse nome aí não é o nome que eu quero para o meu filho. Nome de dor, de aflição, não. Eu vou chamar ele de Benjamim, que significa felicidade. A felicidade, irmãos, ela tem que estar na nossa vida. Nós temos que estarmos felizes, alegres, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que está dentro de nós. Mulheres de mente refinada, homens de mente refinada, ele está alegre ainda que esteja triste, irmã Gessina, por dentro. Mas por fora, nós temos que estar assim, irmã Flávia, rindo. Irmã Lúcia e irmãs, rindo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, dizendo que Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos, ó irmão, quando a irmã Gessina começou aqui de manhã, estava aqui também anotado, e a irmã Gessina começou a ler ali no livro, né? E ela foi ali ler e falar sobre Axa. Eu também estava aqui incluído dentro dessa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ali calada, ali só glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu dizendo: Senhor, Tu és fiel. Há uma confirmação do Senhor. Porque ali quando ela começou a falar de Axa, sobre a terra seca, estava também incluída aqui para eu falar nesse texto, né? E ali ela começou a falar e eu ali só glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, irmão, a nossa palavra nessa tarde é esta: para que nós não venha a deixar que ninguém nos impeça de chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Não deixe ninguém. Se alguém vir para você com palavra de maldição, você repreenda no nome de Jesus, porque a palavra de Deus disse assim a Abraão. Ele disse: olha, Abraão, aqueles que te abençoar, eu, o Senhor, te abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu, o Senhor, os amaldiçoarei. É a Bíblia que diz, irmão. É a palavra de Deus. Então nós, sobre as nossas vidas,
não vale encantamento, não vale palavras contrárias, não vale pensamento negativo, não vale influências negativas, toda influência negativa do inferno, toda palavra negativa, tudo quanto vier na nossa direção para nos impedir de chegar aonde o Senhor já determinou, já está determinado que nós vamos chegar. Ninguém vai impedir e nem você permita que ninguém impeça de você chegar aonde o Senhor já determinou para você chegar. Eu quero dizer a você que está aí na live, nessa tarde, não deixe que ninguém impeça de você chegar aonde o Senhor quer que você chegue, porque o Senhor já determinou. O Senhor, antes de te formar, antes que você fosse formado um embrião no ventre da madre, eu quero te dizer que o Senhor, Ele já fez a tua história e Ele já concluiu e já está tudo concluído. E não deixe que ninguém peça de você chegar aonde o Senhor quer que você chegue. A palavra de Deus nessa tarde para a tua vida é essa. Para a minha vida é essa. Para a nossa vida, a igreja é essa. Não deixa. Louvado seja Deus. Você lembra que quando Jacó saiu ali de sua casa, diz a palavra que porque ele enganou a seu pai, ele se passou por Esaú, e ele foi ali e enganou o seu pai, e depois o seu irmão descobriu, e ele saiu fugido. Eu creio que ele não levou quase nada, porque quem sai fugido não tem tempo de arrumar muita coisa. Creio eu que ele saiu levando poucas coisas, e quando chegou em um determinado lugar, tudo tinha se acabado. O pão não tinha mais, se é que ele tinha levado. Roupa também não tinha mais. Cobertor não tinha para ele se cobrir. E agora ele estava no deserto. E ele estava fugindo do seu irmão. E ali no deserto, ele também nos diz a palavra, que ele também, ele orou. Ele ungiu ali uma pedra, a pedra o qual ele colocou como travesseiro para dormir durante a noite. E diz a palavra que ele tinha sonhado e ele tinha tido uma visão de uma escada que subia da terra para o céu. E nessa escada subia anjos e descia anjos. E ele teve essa visão da escada. E quando ele teve essa visão, ele acordou de madrugada e ele disse assim: verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não o sabia. E ali ele levantou-se e ele pegou aquela pedra que ele colocou como travesseiro para dormir. Ele colocou aquela pedra e ele tinha ainda um restinho de azeite. E ele pegou o azeite e ele ungiu aquela pedra e ele fez um voto a Deus. Também que se Deus lhe abençoasse, lhe desse pão para comer na sua trajetória, lhe desse veste para vestir e calçado para os seus pés. Ele fez ali um voto a Deus. E ali ele seguiu viagem. Porque ele estava seguindo viagem, que ele estava indo para um destino, onde sua mãe tinha lhe ordenado, a sua mãe Rebeca, tinha lhe dado uma ordem e tinha lhe orientado a ir lhe procurar o seu tio Labão. E ali a palavra de Deus diz que ele foi, e ele ali trabalhou, e Deus
foi lhe abençoando. Quando ele saiu fugido, ele saiu sem nada, ele saiu de mãos vazias, mas quando ele voltou, irmão, diferente. Ele voltou agora e o seu irmão vinha de encontro a ele. E quando ele soube que o seu irmão vinha de encontro a ele para o matar, ele disse, pegou todos aqueles presentes, colocou na frente com os servos, e ele disse, olha, vocês vão na frente. E quando vocês verem o meu irmão se aproximando, porque Esaú vinha com todo o seu pessoal para matar Jacó, porque ele estava perseguindo e ele ainda não tinha esquecido, e ele disse, eu vou ao encontro dele e eu vou matá-lo. Séria. Eu nem ia entrar nesse texto, irmão. Saí até um pouco aqui, fugi um pouco aqui da mensagem. Mas eu orei ao Espírito Santo que só fosse falado aqui, só saísse da minha boca aquilo que ele quisesse que fosse falado aqui neste lugar. E Jacó disse, olha, vai na frente. Colocou e disse, toma todos esses rebanhos, pega todo esse rebanho, todos esses presentes, e vocês vão na frente. Colocou as mulheres e os filhos e as servas e disse, vocês vão ao encontro do meu irmão. E quando ele se aproximar de vocês se curvam diante deles e diz, olha, o que o teu servo Jacó mandou para você, para o Senhor. Não foi nem para você. Olha o que o teu servo Jacó mandou, todos esses presentes aqui para o Senhor. E vocês se curvam diante deles. E ali estava ali todos os rebanhos, rebanho de carneiro, de ovelha, tudo ali, todos os presentes. E ele ali olhou e disse, está aqui. E ele disse, e essas mulheres todas aí, esse pessoal? Ah, que todos são as esposas, as servas dele, todo esse pessoal aqui é dele. E ali a palavra de Deus diz que Jacó mandou o pessoal ir na frente e ele foi para o val chamado Val de Jaboque. E a Bíblia diz que ele passou lá a noite todinha, fazendo sabe o quê? Lutando com o anjo. Diz alguns que foi o próprio Deus. Jacó passou toda a noite lutando no Val de Jaboque com o anjo. E diz a palavra de Deus que já ia amanhecendo o dia, o sol já ia aparecer, e aquele anjo não poderia ficar ali, ele tinha que subir. E ele disse, olha, me larga, porque a alfa já vem raiando. E ele disse, eu não quero nem saber, eu só solto você, eu só largo você, quando você me abençoar. Da camanaia séria comanaia sé. Tu está entendendo o que Deus está falando aqui nessa tarde para nós? Então o anjo perguntou para ele, então me diz o teu nome. E aí ele disse, eu me chamo Jacó. Eu me chamo Jacó. Estamos falando nessa tarde sobre nomes. Eu me chamo Jacó. E o anjo disse, é verdade, Jacó significa o quê? Significa trapaceador, significa enganador. Olha só o nome do homem. Hein? Você chegar em um lugar e as pessoas olhar para você e dizer, olha, aquele ali compra e não paga. Olha, aquele ali pega dinheiro. Enfim, é trapaceador. Não confie nele não. Era esse o nome, o significado
do nome Jacó. Aí o Senhor disse: como tu lutasse e venceste. Olha, Deus disse: tu lutasse e venceste. A partir de hoje, foi o próprio Deus que disse: a partir de hoje, tu não se chamará mais Jacó. A partir de hoje, o teu nome será Israel. Olha, que privilégio. Que privilégio, irmão. A partir de hoje, o seu nome será Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome de Jacó foi mudado. A partir daquele momento, Jacó saiu do vale de Jaboque e foi se encontrar com o seu irmão. E sabe o que foi que aconteceu? A palavra de Deus diz, o texto sagrado diz que Esaú, quando viu o seu irmão Jacó, que não se chamava mais Jacó, e sim Israel, ele partiu de encontro a ele, não mais para matá-lo, mas sim para abraçá-lo e beijá-lo. Ai, amanhã sobrecomanaia séria, porque é isso que Deus quer de mim e de você, de nós, igreja, que nós venhamos a ser assim. Quando um vê o outro, nos alegrar, nos abraçar, nos confraternizar, sentir o que o outro está sentindo. Nunca venha olhar para o seu irmão, para a sua irmã e lançar palavras de maldição, porque a palavra diz que se você amaldiçoar, amaldiçoado você será. Porque quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, Deus disse: não se pode amaldiçoar a quem eu já abençoei. Então nessa tarde eu deixo para você esta palavra, uma palavra poderosa, uma palavra que, se nós viemos fazer um momento mais preciso de reflexão, mastigá-la direitinho, você vai entender melhor. Aqui, os historiadores dizem que Jabes foi o único homem da Bíblia que recebeu os 4 pedidos que fez a Deus. Ele fez 4 pedidos. E segundo os historiadores diz que ele recebeu todos os 4. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa tarde, irmãos, eu deixo para você esta palavra. E digo também a você que quando nós, aquelas, que ainda vão gerar filhos biológicos, porque nós geramos filhos espirituais, e geramos também os filhos biológicos. Então eu digo para você que quando você que ainda vai gerar, você que está aí na live ouvindo, você que ainda gera filhos biológicos, quando você gerar, você preste atenção, observe o significado do nome que você vai escolher para colocar no teu filho. Porque dependendo do nome que você escolher para colocar no teu filho, o nome pode trazer bênção ou pode trazer maldição sobre a vida do teu filho. Então nessa tarde eu deixo essa palavra para que você medite nela, para que você continue mastigando ela em casa, reflita nesta palavra, para que você possa entender melhor o significado dela. E não deixe ninguém impedir de você chegar aonde Deus quer que você chegue. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa tarde.
tarde, porque eu já tomei posse. Porque quando Deus me deu esta palavra, eu tomei posse dela. E eu disse, olha Deus, é verdade, eu não vou deixar que ninguém impeça de eu chegar aonde o Senhor quer que eu chegue.